No final do ano passado, os ministros da Educação e do Desenvolvimento Social assinaram uma parceria para destinar, até 2014, 1 milhão de vagas do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, aos beneficiados do Programa Brasil Sem Miséria. O objetivo, qualificar mais de 8 milhões de trabalhadores e estudantes. Para falar sobre o tema, nosso convidado é o deputado Hugo Napoleão, do PSD do Piauí. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Como é que o senhor viu essa ampliação desse programa do Pronatec para atender aos beneficiados do Bolsa Família? Eu sou um aficionado pela educação. Afinal de contas, tendo sido ministro da área, eu tenho essa marca comigo. O Pronatec, eu tive a ocasião de fazer um grande expediente na Câmara dos Deputados para enaltecê-lo. De certa forma, eu gerenciei o Protec no meu tempo, que tinha sido instituído ao tempo do governo Sarney com o ministro Jorge Bornhausen, que me antecedeu. Basicamente é a mesma situação. Protec era o nome do programa lá no governo Sarney? Era o Programa de Escolas Técnicas Federais, à época, e hoje é o Pronatec, Programa Nacional de Escolas Técnicas e Tecnológicas. Na realidade, é absolutamente indispensável. No Brasil, nós temos mais técnicos, mais engenheiros metalúrgicos do que técnicos em metalurgia. Já se vê que há um gap, um distanciamento grande, perigoso, um risco, um abismo. Nós não temos o liame no momento em que aí está um grande parque automobilístico, cheio de indústrias. Existe realmente um gargalo aí no país que necessita qualificar esses trabalhadores. Claro. Essas eram as escolas, ainda do presidente Nilo Peçanha, de artífices e aprendizes, depois mudada para liceu pelo presidente Vargas, para escolas técnicas federais pelo presidente Juscelino Kubitschek, ao tempo das metas de 50 anos em 5 com a indústria automobilística. Depois veio a globalização com a robotização, veio a época da crise do petróleo, em que nós tomamos muito empréstimo para fazer a indústria, nos anos já de 1970, a indústria dos carros hoje chamados flex, mas a indústria para o álcool, em função do petróleo ter subido de 2 para 42 dólares naquela época. Então o Brasil fez um programa bem sucedido e as escolas técnicas voltaram-se para esse programa. Mas houve, na verdade, deputado Hugo Napoleão, um enfraquecimento no período aí posterior desses institutos, já que eles não foram ampliados. É uma coisa que foi enfatizada no governo Sarney, quando o senhor era o ministro, mas depois não houve essa ampliação. Acho que agora é uma retomada disso. Eu, de certa forma, vamos acreditar ao presidente Lula, à presidenta Dilma Rousseff, o benefício trazido para as escolas técnicas e tecnológicas, porque esse programa é absoluta e rigorosamente indispensável. O Brasil é hoje a 6ª maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha e da França. E dentro de mais uns 4, 5 anos passa a França também e vai ser a 5ª economia, mas jamais será potência se não tiver, de um lado, forças armadas adequadas ao tamanho continental do Brasil. De outro lado, se os índices humanos, o IDH, analfabetismo, índices de escolas técnicas, distribuição de riqueza, não forem também adequados. E aí se inserem as escolas técnicas federais para o aperfeiçoamento do sistema. Aí se inserem as escolas técnicas e tecnológicas para o grande avanço que se deseja. Mas não é só do governo. O Sistema S, por exemplo, o Sistema S que hoje tem SESC, SESI, SENAC, SENAI. É uma parceria aí que o governo fez com esse sistema. Há dados de, vamos dizer, 2005 ainda, o próprio SESC dizia que havia 3 mil escolas e 1 milhão já naquela época de alunos. Estou me referindo a quase 7 anos atrás, praticamente. Então, isso é indispensável. Mas uma coisa interessante é que a engenharia mecânica gerou a engenharia, hoje transformou-se em engenharia molecular. A engenharia, vamos dizer, elétrica, transformou-se em engenharia eletrônica. A química em química fina,
a biologia em biogenética. Tudo isso tem que estar adequado nesse programa. Adequado aos aperfeiçoamentos, aos novos rumos que a ciência e a pesquisa vêm trazendo para o nosso país. Então, tudo isso chega num momento absolutamente em que temos necessidade imperiosa e absoluta de encharcar o país de escolas técnicas. E é esse o propósito. É essa, vamos dizer, a finalidade. Fazer com que esse gap, como diz, não exista mais. Até por causa da grande evasão escolar que existe no segundo grau, até por causa da situação de repetência, questões que o Brasil precisa vencer para entrar nos trilhos e ser grande definitivamente, para ser sim aí Brasil no G7, Brasil potência. E é isso que nós queremos. Deputado Hugo Napoleão, o Pronatec, ele se propõe a oferecer 150 mil vagas em cursos à distância em 2012. É uma outra modalidade também para ver se coloca no centro também desse benefício os recantos do Brasil, as cidades mais distantes. Como é que o senhor vê isso? Basta dar os dados do Sistema S. Hoje nós temos, por exemplo, o Nordeste, no qual está inserido o meu querido Piauí, tem 45% das escolas do Sistema S. O Norte, 32%. O Centro-Oeste, aqui na região de Brasília, tem 13%. O Sudeste, 5% e o Sul, 5%. Já se vê que é um incentivo às regiões menos desenvolvidas para que tenham mais técnicos. Isso é importante. Essa sua indagação, essa sua pergunta, ela diz muito respeito a essa atualização necessária. Indiscutivelmente, por exemplo, a questão do Bolsa Família, criada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, como Bolsa Escola, Bolsa Renda, Bolsa Alimentação e Bolsa Gás, foram fundidas no governo do ex-presidente Lula para fazer-se a Bolsa Família. Mas o que se requer do Bolsa Família é, como diz a presidenta Dilma Rousseff, é a inserção no mercado de trabalho. Não adianta nós estarmos financiando um chefe de família, dando dinheiro, e ele não entra nos propósitos para os quais foi feita a instituição, não entra no mercado de trabalho. Quer dizer, ou seja, essa seria a porta de saída ideal. É uma situação, qualificar o trabalhador para ele deixar de depender. Não tenha dúvida nenhuma. É altamente desejável e convidativo. Porque, caso contrário, nós estamos criando o ócio. Ócio cum dignitate, diziam os romanos. Ócio com dignidade. É um prêmio para o cidadão, um prêmio talvez para o comércio local. Todos sabem que hoje, na Bolsa Família, aqueles que recebem, movimenta a economia. Eles deixam movimento na economia, não há dúvida nenhuma. Mas eles deixam os cartões nas mercearias, nos supermercados. Ficam lá os cartões, então eles vão fazendo compras e compras e compras. Isso é bom para a economia, não é bom para o cidadão curto e médio prazos, porque ele vai ficar ocioso. Independente. Independente. Então, o Pronatec não deixa de ser uma forma também de ajudar a convidar aqueles que tiverem condições de ingressarem nessa porta para chegarem ao mercado de trabalho. Deputado Hugo Napoleão, nosso tempo está acabando. Só para completar, existe agora um outro viés do Pronatec, que é o Pronatec Copa, que está sendo lançado pelo Ministério do Turismo para qualificar pessoas exatamente para os dois grandes eventos esportivos que o país vai ter. Além da Copa do Mundo, as Olimpíadas, como é que o senhor vê? Tudo é importante, afinal o esporte é uma forma de cultura também, é indispensável. Veja a situação seguinte, a Alemanha começou o século passado como maior potência, teve duas guerras que a dilaceraram, e no final, o que aconteceu? Terminou o século passado, o 1900, como a maior potência da Europa. Por quê? Educação. A Coreia, dividida na guerra a partir de 1950, em Coreia do Norte e do Sul, a do Sul desenvolveu-se, também multiplicou-se, tem indústrias, porque é educação. Países que foram ajudados pela Aliança para o Progresso, do ex-presidente Kennedy, por exemplo, não adiantaram, não foram à frente. A Índia, John Kenneth Galbraith, no livro
da natureza da pobreza das massas, diz que a Índia recebeu recursos maciços numa certa época para financiar a agricultura e não foi adiante naquela ocasião. Ou seja, a chave, deputada, é a educação. Falta de educação. E assim, os países árabes que subiram o preço do petróleo de 2 para 42 mil barris naquele tempo, a realidade da década de 70 para 80, eles receberam esse dinheiro todo. E aonde foi o dinheiro? Para a educação? Não foi para a educação. Então, eles tiveram governos ricos e a população um pouco mais, vamos dizer, empobrecida. Então, é uma questão fundamental. Dizia Gustavo Capanema, 1, educação, 2, educação, 3, educação. Deputado Napoleão, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Parabéns pelo trabalho em prol da educação, que sem dúvida é a coisa mais importante desse país. Muito obrigado. E você que nos acompanha aqui pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, um grande abraço. A gente se vê em breve. Tchau.